Acho que tá ok. Dá para vocês verem bem. Nós vamos trabalhar inicialmente com um pincel de filete. Eu deixo à vontade, a critério de vocês, trabalhar nós podemos o que vocês se adaptarem mais, melhor, tá? Nós vamos trabalhar com marfim inicialmente, marcando as áreas de luz. Eu vou mostrar de novo. Todas essas áreas de luz nós vamos marcar primeiro. Nós queremos facilidade para fazer um trabalho de forma realista, não é isso? E eu quero explicar para vocês como eu pinto. Então, eu vou alternar, em algumas áreas eu vou trabalhar com bem fininho, em outras no mais longo, e em outras no mais grossinho. Depois eu deixo a referência anotado direitinho. Vamos trabalhar com... Deixa eu ver se eu consigo tirar o som daqui. Não tô sabendo tirar o som. Vamos ver agora se vai dar certo, se tá tudo ok. Então, nós vamos trabalhar com marfim, com amarelo limão, com amarelo ouro, com o tijolo ou o caramelo, ou uma outra cor que vocês tiverem que dê, ou cenoura, pode ser o cenoura, ou o tijolo, ou o caramelo. Para a folha, o verde oliva e o pistache e o sépia. Então, sempre... não podemos esquecer que teremos o branco também. Vamos trabalhar com o branco também. Então, depois vai estar tudo escrito direitinho ali para vocês. Podem ficar tranquilas. Vamos lá. Eu vou começar marcando a área de luz com o marfim, não com branco, com o marfim. Aqui. Vou pegar um pincel, aquele número 6, da série 325, e vou trabalhar as áreas de luz, luz intensa. Nessa região aqui. Como eu falei para vocês, ó, eu gosto desse pincel aqui, porque ele me permite tanto fazer pontinhos, quanto preencher uma área maior, certo? Isso, aqui, olha. Pronto. Essa área de luz. Aqui nesse gomo, eu vou trabalhar preenchendo a área que eu vejo no modelo, que é
Vocês vão acabar acostumando com o meu jeito de pintar e nem vão estranhar tanto. Só no início, agora que a gente estranha um pouquinho. Mas daqui a pouco vocês vão começar a olhar uma pintura e já vai falar, eu vou fazer ela desse jeito e vai dar certo. É claro que o risco tem que ser um risco bem tirado. As marcas têm que estar nos locais certos para facilitar, né? Vocês observem que eu não tô vindo com o branco, porque na verdade essa área aqui, ela não vai ser branca, ela vai ficar mais clara, que é aquela parte daquela carninha que tem na fruta, sabe? Eu chamo de carninha, mas é aquela membrana, sei lá, acho que é membrana mesmo. Pode parecer meio louco, mas não é. É tudo questão de saber trabalhar a luz e a sombra. E eu escolhi esse jeito de trabalhar porque eu acho ele mais fácil. Eu acho que ele dá pra gente condições de fazer um trabalho bem próximo do modelo que a gente está seguindo, né? Vamos colocar dessa forma. Agora, se vocês quiserem, vocês podem pegar um pincel mais fininho para a gente trabalhar umas áreas. Observem que tudo que eu estou fazendo é muito tranquilo, muito... Não tem que ter correria. Eu avisei para a turma que eu não ia poder atender hoje, só a partir das 4. Então, até 4 horas, como eu não dou aula hoje, eu vou estar gravando, pelo menos, quero ver se hoje eu consigo gravar as aulas do mês, que aí eu fico mais tranquila para já ir pensando no outro mês o que nós teremos, certo? Aqui também é uma... E é interessante se a gente esperar essa área aqui secar completamente antes da gente aplicar o tom de base da fruta, que é, no caso, o amarelo, sabe?
Porque se essa área secar, eu consigo trabalhar melhor, sem preocupação, colocando o branco. Agora, essa área aqui, eu já vou pegar o pincelzinho mais fortezinho, que é o 6, porque ela é toda clara. Essa área aqui. Então, vamos pensar que nós precisamos trabalhar essas áreas de luz intensa, bem tranquilo, com calma, para ficar bem feito, para depois a gente conseguir o efeito que a gente quer. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, que eu nunca pintei laranja aberta. Não. Já pintei laranja fechada, mas aberta não. Só que como eu acho que tudo que puder enriquecer vocês, em termos de aprendizado, nós vamos fazer. E essa pintura tem um efeito muito bonito, né? Essa laranja aberta, esse gomo aqui, fica muito bonito. Então, eu falei, vamos fazer essa. Eu nunca penso que uma pintura vai dar errado. Talvez mude alguma coisa aqui na hora de fazer os acabamentos. Olha, o bom é que dá para vocês perceberem bem os tons que a gente vai colocando em forma de luz, que depois eu fazendo um print disso daqui, eu sei que auxilia vocês, né? E eu tô sempre falando para vocês da vontade de facilitar ao máximo o aprendizado. Aqui é importante ficar bem certinho. Não diluir a tinta. Trabalho com ela grossa, grossa assim, da forma que ela saiu do pote. Porque eu quero que ela fique bem evidente depois, para eu entrar só com o branco na área de luz mais intensa, porque tem a área mais intensa de luz. Aqui no meio também. Um pelinho aqui. Opa. Isso aqui depois vai ser acentuado com o branco. Ok? Agora,
ainda com esse pincel. Vejam que é um pouco falhado, não é um traço muito... A gente percebe que está sendo feito, que está sendo colocado o marfim, mas de uma forma bem despretensiosa, vamos colocar assim. Ok. Agora, com marfim ainda. Só umas manchinhas. Aqui quase não tem. Nessa área aqui nós temos mais, nós observamos mais. Também é importante que a gente deixe secar antes de aplicar o amarelo. Quanto maior a figura, mais fácil, porque a gente capta mais os detalhes. Mas para um pano de prato, maior do que isso daqui, fica até disforme, né? Eu não gosto de fazer muito grande, não. Ok. Ok. Acho que é mais ou menos isso. Vamos ver se tem mais algum lugar. Não. Para essa primeira etapa, é isso. Ok? Agora nós vamos pegar o amarelo limão e vamos trabalhar essa fruta que está aqui atrás. Já está seco, vou poder trabalhar tranquilo. Vamos trabalhar com o amarelo limão e o amarelo ouro. Vou trabalhar na tampinha. Ah, gente, eu aprendi um truque que eu tenho que ensinar para vocês. Não sei se agora eu tenho, não, mas espera um minutinho que eu acho que eu tenho. Para esse tempo de calor, eu aprendi isso, só um minutinho. Eu aprendi isso com uma artesã essa semana que eu vi, eu achei interessante. Nesse tempo de muito calor, que a gente vai trabalhar na tampinha, nós vamos pegar uma tampinha de refrigerante e vamos botar no potinho. Ó, que aí ela não vai ressecar. Eu achei a dica muito legal. Ó, a tinta tá aqui e o pote tampado, não dá para fazer rosca não, mas ele encaixa perfeito aqui, bom. E eu falei que eu ia passar essa dica para vocês. Agora nós vamos trabalhar com um pincel. Deixa eu tirar uma foto primeiro daqui. Eu gosto de mandar para vocês. Eu gosto de mandar as fotos dos passos, que aí fica mais fácil.
para vocês entenderem cada etapa que foi feita. Eu acho que isso facilita bem, né? Ok. Tirei aqui. E aí depois, para me mandar para vocês, facilita. Certo? Ok. Então, agora nós vamos trabalhar com o amarelo limão e o amarelo ouro. Vamos pegar aqui, sempre com o paninho do lado, tá? Meu paninho já é manchadinho, mas tá limpo. É porque é paninho velho de guerra. Aí nós vamos agora começar com o amarelo limão, entrar com o amarelo ouro. Vamos lá. Entro aqui para fazer já a solda do tom mais claro. Enquanto a tinta tá molhada, eu consigo fazer aqui, ó, tranquilo, a mescla dos dois tons, ó. Posso pegar um pouquinho do amarelo limão, voltar com ele, para que não fique linha divisória nenhuma. Essa área aqui, nós vamos acentuar depois com o branco, aquela área que é mais clara. Então, agora nós vamos preencher com o amarelo ouro. Aqui. Virar o pincel para me fazer o contorno daqui direitinho. Vamos aplicar aqui. Mesmo onde eu vou fazer mais escuro, eu vou aplicar primeiro o amarelo, para depois entrar o tom mais escuro. É bem intenso aquele tom ali, eu vou deixar aquele pedacinho sem. E já vou entrar com o tijolo. Cadê a tampinha? Aqui, ó. Tampinha do refrigerante. Para eu trabalhar com tom de tijolo. Aqui. Onde a área é mais intensa. Observem agora uma coisa.
limpo o pincel, pego o amarelo para conseguir suavizar. Bem certinha a nossa laranja. Aqui nós vamos entrar com o amarelo primeiro. Vamos ver se a gente consegue ver aqui onde a gente colocou o marfim. Consegue sim. Como já tá seco, eu posso passar aqui tranquilo, que o tom de clarinho aqui, ó, vai ficar em evidência. Ó, aqui. Vamos preencher. Pra depois a gente ver aonde precisa escurecer. Eu não peguei o pratinho, mas eu já falei pra vocês o que eu faço com a minha mão, né? Ó, eu vou pegar um outro pincel. E o que eu quero que vocês façam também é que, independente de eu estar explicando para vocês que eu tô trabalhando com esse pincel, a gente sempre tem um pincel que a gente se adapta melhor, que acompanha a gente até ficar velhinho, velhinho. Quando ele desgasta, a gente fica muito triste, quase chora. Custa achar outro para pôr no lugar, não é isso? Tem isso sim. Então agora, com esse tom que eu tô usando o tijolo, que eu achei que ficou um tom bem legal. Vou olhar na referência. E vou ver onde eu posso escurecer um pouquinho. Limpo. Esfumaço. Um pouquinho. Tô pegando na mão, gente, ó. Eu gosto do pratinho, mas às vezes na mão é até mais prático. Só não posso esquecer que eu fiz isso depois e atender alguém, porque já aconteceu disso. Boto o pincel na cabeça. Pego, tiro o excesso. Trabalho com a tinta do lado de cima, como eu expliquei.
Tem coisa que não muda no limpo pincel, para conseguir misturar ele aqui do jeito que eu preciso, ó. Ok. Tá ficando uma cor bonita. Aqui nós temos mais um pouquinho de sombra. Não muita, mas temos. Inclusive nessa área aqui, é bem acentuado uma sombra. Essa área aqui, na verdade, é sombra. Aqui também. E aqui nós vamos puxar um pouquinho. Bem de leve o pincel agora. Tá muito quente agora aqui. Cedo tava bom. Eu fiz um vídeo cedo. Tô fazendo esse agora mais à tarde. Mas pra tinta, o horário ideal é à noite, a gente pintar à noite. Mas aí a claridade atrapalha. Vocês veem que aqui a questão da sombra ficou boa, porque quase não tá aparecendo sombra, né? Essa daqui eu vou dar uma escurecidinha aqui em cima. A pontinha do pincel. Ok. Isso. Com esse escuro eu vou entrar aqui um pouquinho, em forma de batidinho. Aqui nessa área também, junto com aquele lugar onde eu entrei com clarinho, lembram? O pincel só tá sujo, viu? Eu tô fazendo uma pressãozinha nele aqui, ó. Ele tá deixando entrever umas marquinhas muito sutil de um tonzinho mais escuro. Vocês vão ver que depois a gente vai conseguir exatamente o efeito que a casquinha da laranja tem. Certo? É o efeito que nós mulheres detestamos. Né? Com esse tom. E na área em que eu vou entrar com claro. Vocês vão perceber o efeito que a gente vai ter depois. Tá bom? Agora nós vamos preencher essa parte aqui. Com que tom?
Nós vamos fazer agora uma mistura do amarelo com o tijolo, porque eu não quero nem o tom tijolo muito intenso, nem o amarelo muito claro. Para essa área daqui de dentro, eu quero um tom mais fechado um pouquinho. Então, para isso, nós vamos fazer uma misturinha. Deixa eu pegar uma vasilhinha aqui. Um pires pequenininho. Eu vou botar um pouquinho de amarelo. Não muito, porque a área não é muito grande. E uma pitadinha de tijolo, mas é só uma pitadinha mesmo. Então, essa pitadinha eu vou pegar aqui, ó. Uma pitada desse, para me escurecer esse tom de amarelo aqui, ó. Vai ficar um tom mais intenso, que é o tom que eu quero pôr dentro do miolinho lá. Agora, nós vamos com muita coragem preencher. Vamos preencher aqui primeiro. Agora sim, bem certinho. Eu tô com o pincel 6. Eu tô no sentido do gomo, vocês percebam isso. Não podemos passar por cima tranquilo, porque nós marcamos tudo onde ele precisava ser mais intenso, o claro, né? Então, nós podemos passar por cima aqui, ó, tranquilo, tá? Porque isso acelera. Nós sabemos aonde temos que clarear depois, né? E se vocês observarem, como é que já vai ficando, como é que já vai dando o efeito dos favinhos da laranja. Não parece mágica? Olha. Me deu vontade de chupar laranja. Se eu for no mercado, eu vou trazer uma laranja. O que eu comi de uva, meninas, fazendo as nossas uvas, vocês não têm noção. Ó, agora percebam que a gente está trabalhando, olha, tranquilamente em cima de onde a gente fez as nossas marcações. E olha o efeito que tá dando. Não tá aparecendo uma laranja? Vai ficar mais em evidência ainda na hora que a gente trabalhar a cor clara, que no caso é o branco, acentuando esses gominhos, esses favinhos. Porque por enquanto ele tá ficando do jeito que eu queria.
Ó. Viram? Agora nós vamos trabalhar aqui o gomo. O mesmo tom que nós usamos ali, nós vamos preencher aqui tudo. Com bastante coragem. Observem como as pinceladas minhas estão sendo dadas. Olha, aqui eu segui, aqui eu tô indo em direção aqui, porque aqui é onde está o acentuado miolinho. Ó, já vou pincelando, puxando. É claro que ainda não tá. Agora nós vamos, com o amarelo que nós fizemos aqui, nós vamos entrar com um pouquinho aqui, só um pouquinho, como se fosse o contorno, mas vamos entrar com o pincel maior, não é fazendo contorno, é esfumaçando aqui essa beiradinha, ó. Olha que tá quase pronta a nossa laranja. Aqui, se eu sentir que ficou linha divisória, eu não posso deixar, então eu posso entrar com esse tom que eu entrei dentro aqui, um pouquinho aqui, para que eu faça uma cor legal. Aqui eu posso entrar com mais um pouquinho. Esse vídeo nós vamos fazer ele em duas partes, tá bom? Porque tem uma pessoa ali me chamando, é uma aluna minha que deve ter vindo para resolver algum assunto. Aí eu vou fazer uma pausa rapidinho e já já estamos voltando. Bom, minha filha veio ali me avisar que ela chegou. Então nós vamos trabalhar. Terminamos essa parte. Eu vou fazer uma pausa no vídeo para a gente continuar daqui a pouco. Bom que vai estar tudo eu queria pausar isso e eu não tô sabendo.
Nós vamos continuar agora do ponto que paramos. Já tá seco. Então, nós vamos trabalhar primeiro as folhas, que já decide, para depois a gente trabalhar os efeitos daqui do meio, para ficar bem parecido com o nosso modelo. Vamos dar uma olhadinha no modelo, ok? Não precisa ficar idêntico, mas tem que ficar bem próximo disso daqui. Pode ficar melhor, nós podemos fazer ficar melhor. Então, agora, nós vamos trabalhar as folhinhas. Eu tô trabalhando praticamente tudo com o pincel número 6 da Tigre, que é esse menorzinho aqui. A gente já compra ele aparadinho, ó. Ele já é durinho, ele é firme, do jeito que eu preciso para os efeitos aqui. Então, nós vamos pegar o verde pistache e o verde oliva, tá? Eu gosto de trabalhar com esses dois verdes porque a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar eles em qualquer papelaria. Eu sei que a maioria tem facilidade, mas eu tenho que pensar no grupo como um todo e eu tenho que sempre ver a dificuldade de alguns e trabalhar de forma a atender a todos, certo? Então, eu procuro sempre diminuir a quantidade de tintas o máximo que eu posso. Dou opção, de repente, se não tiver como trabalhar com uma tinta, eu dou opção de trabalhar com outra, sem problema. Isso não causa problema nenhum. O importante é a gente fazer a nossa pintura da forma mais realista possível. Gostei do negócio da tampinha, gente, ó. Gostei. Tem umas dicas muito importantes, né? A gente tem que saber filtrar essas dicas pra gente tirar o melhor proveito. Agora eu vou tampar esse amarelo ouro, o amarelo limão, o tijolo, eu não vou precisar dele mais. Como eu vou trabalhar com os dois verdes, troquei a tampinha. Essas tampinhas aqui, a gente encontra elas em qualquer lugar. E eu acho legal a gente saber que pode melhorar, né? Vou pegar o pistache e vou entrar aqui na área em que eu quero mais claro. Aqui também. Aqui é bem claro. No restante já é mais escuro. Essa daqui. Aqui nas nervuras, ó. O restante vai ser mais escuro. Então, podemos trabalhar agora com o verde oliva. Vamos pegar o pratinho, deixar do lado, pra gente pegar a tinta, limpar o excesso aqui e ir trabalhar com o pincel, com a tinta pro lado de cima. Agora preenchendo toda a folhinha aqui, ó. Eu poderia até trabalhar um verde mais escuro, talvez depois eu acentue isso daqui, tá? Mas vamos primeiro trabalhar com oliva, sem problema. Depois, se eu sentir que precisa, a gente entra com verde pântano, tá? Para dar um destaque maior onde precisar nessas folhinhas, tá bom?
Depois eu acentuo com um pouquinho de marfim ou branco as áreas que precisa da luz mais acentuada, tá bom? A folha da laranja é bem lisa. Ela não tem nervura, como a de uma rosa ou de uma outra fruta. Aqui é bem intenso verde, não tem praticamente luz nenhuma. Só a gente preencher, respeitando aquela regrinha para não entrar com o verde onde não pode. Ok. Bem tranquilo também. Ok. Essa daqui, o mesmo processo. A tintinha ali que eu pego ela melhor. Importante a gente fazer bem certinho aqui. Ok? Ok. Aqui. Eu vou pegar um pincel agora menorzinho, que é aquele número 2, número 6, para eu preencher aqui, porque aqui ele tem uma... Depois a gente vai pôr a luz, fica fácil entender.
Vamos preencher. Que depois a gente vai fazer a luz. Onde tá pedindo, tá bom? Vou pegar o branco agora. Vou trabalhar com um pouquinho de branco. Voltar aquele pincelzinho. Pra gente dar uma clareadinha. Aqui. Aqui, na viradinha aqui da folha. E aqui. Que tem uma luzinha descendo aqui. Aqui também, a gente já tá vendo aonde tem que clarear. E agora, com o branco, eu vou fazer as luzes aqui no caule. Pouquinho, limpo, espumoso. Pouquinho. Esfumaçar um pouquinho aqui. Pouquinho de tinta. Limpo o excesso. Ver como ficou. Eu não vou escurecer ela além disso, mas eu posso. Vou escurecer um pouquinho só para mostrar para vocês a diferença. Com pântano, verde pântano. Vou botar um pouquinho aqui, bem pouquinho. Onde que eu posso escurecer essa folha? Vamos ver. Aqui na base. Observe. Aqui na base. Ela fica melhor. Essa daqui eu vou escurecer nessa área. Opa, peguei tinta errado. Aí. E atrás aqui de onde eu coloquei essa luz. Já trago para aqui. Aqui nessa área. Pronto.
Não precisa mais do que isso. Mas dá um realce maior, tá vendo? Aqui também é a mesma coisa. Um pouquinho. Muita. Ok. Pronto. O que chama atenção nessa pintura aqui nem é a folha, mas é importante a folha ficar também bonita, né? O que chama atenção nessa pintura é o que nós vamos fazer agora. Vamos tampar as tintas porque está muito quente. E nós vamos trabalhar com o branco agora, ok? Agora nós vamos fazer esse efeito aqui no meio, aqui e aqui em algumas áreas. Vou dar uma sacudida aqui. Eu preciso de um pincelzinho que pode ser aquele que nós trabalhamos cedo, que eu preparei. Vamos ver agora. Agora a gente tem que ficar muito atento, nós vamos trabalhar com esse, com aquele redondinho que eu trabalho sempre. Eu não sei onde eu coloquei ele agora. E com um fininho também, a gente pode pegar um fininho e pedir um pincel. Caiu no chão. Aí. Então agora é o efeito do branco que vai determinar a nossa pintura bem realista. Nós vamos trabalhar essa área, acentuando aqui com batidinhas. Tem uma área aqui que é bem clara. Mas ela não é. Aqui ela é mais acentuada. Só aqui no meio. Pra cá ela dá tipo uma esfumaçadinha. Agora vamos trabalhar os gomos. Eu trabalho com esse pincel, eu tenho facilidade para trabalhar com ele, mas vocês podem ficar à vontade para trabalhar com o pincel que vocês melhor se adaptarem. Eu tô vendo aonde tá, onde eu preciso ir, tá? Não trabalho com muita tinta no pincel, não é aquele branco muito intenso, é pouca tinta.
porque eu dou uma esfumaçada nele. Vocês observam aqui, ó. Aqui é mais intenso. Pouquinha tinta, viu, meninas? Olha, eu vou vendo bem aqui onde, olhando o modelo. Aqui é bem intenso, mas não é um traço vou pegar do centro aqui e vir no sentido dos gomos. Não botei tinta no pincel, tô limpando o pincel aqui na minha pintura. Pega um pouquinho. Aqui ela é mais acentuada. Venho com a tinta. Limpo. E posso esfregar aqui, ó. A minha pintura tá seca, viu, meninas? É uma luz seca que eu tô vindo agora fazendo, ó. E olha como é que tá passando a ideia de um gomo. Um pouquinho de tinta. Aqui a gente pode acentuar, mas não muito. Acho que é mais ou menos isso.
Agora, existe aqui no meio mais branco nessa área aqui. Olha, observa aqui. Mas não é traço grosso, nem é traço contínuo. Gente, vocês vão gostar de fazer, sabe o quê? Como é que chama? Aquela fruta da paixão. Que eles falam que é fruta da paixão. Aqui eu vou acentuar bem o branco. Deixa eu dar uma sacudida no branco. Tem segredo pintar uma laranja? Eu pergunto para vocês. É difícil? Não é difícil. Me dá só um minutinho, meninas. Tá chegando uma aluna aqui de novo. Oi, Elci, pode entrar. É só você entrar e ficar quietinha um minutinho que eu tô terminando. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Ver que a ideia é realmente desmistificar a dificuldade de pintar de forma realista. Chegou uma aluna aqui, meninas, que ela tá no grupo. O nome dela é Elci. E ela chegou na hora que eu tô gravando uma aula. Falei com ela para ficar quietinha. Pode vir falar um oi aqui. Fala um oi com eles. Só você falar um oi que eles vão ouvir. Oi, pessoal. Tudo bem? E as pinturas? Cada uma mais linda, né? Nossa, essa aí tá fera, hein? Essa aí tá linda demais, hein? Então, a Elci tá vendo aqui eu terminar de fazer a laranja. Menina, essa aí ficou maravilhosa. Tô terminando ela já aqui. Pra gente não ter que picotar muito o vídeo. Tá linda demais.
Mas eu estava falando que a minha ideia, quando eu comecei a dar aula, foi exatamente desmistificar a dificuldade que todo mundo coloca para pintar determinadas coisas. Vocês veem que até agora, ó, nós pintamos coisas de um efeito muito bonito e de uma forma muito simples, que até iniciante consegue me acompanhar. A ideia é essa, é fazer cada vez mais vocês terem cada vez mais facilidade. Vai chegar uma hora que vocês não vão precisar de mim, nem me querer mais. Mas aí eu só vou pedir para vocês disseminarem a minha forma de ensinar. Falar para os outros que é gostoso. Porque é muito gratificante a gente conseguir um resultado na pintura que encanta os olhos. Que as pessoas ficam querendo saber como a gente conseguiu fazer. E esse jeito simples que eu tenho de explicar para vocês como é feito, é o diferencial nas minhas pinturas. É a forma que eu gosto, que eu faço, que eu estou explicando para vocês o caminho, para que cada uma consiga fazer até melhor do que eu, por que não? Porque não quero que vocês se limitem. Tipo, isso daqui eu não consigo pintar. Não existe limite quando a gente quer realmente alguma coisa. Então, eu quero que vocês pensem bem nisso. Aqui uns batidinhos. Só um pouquinho de luz. Não tem semente. Aqui nós podemos limpar o pincel aqui, que o efeito fica bom. Com pouca tinta. Nessa hora a gente não vai trabalhar com muita. Estou o tempo todo trabalhando, limpando o pincel, daquela forma que eu expliquei, para a gente não cometer o erro de colocar tinta demais onde não pode. Tá bom? Aqui, aquela carne. Como é que chama essa película que envolve a laranja? Nem sei o nome. Eu chamo de carninha. Então, ó. Mais uma pronta. Falta fazer o fundo, que vai ser feito como a gente fez o da uva. Também, sem erro nenhum. Tá bom? Eu acredito que passou bem a ideia. Você aguenta a mão para me fazer o fundo rapidinho? Vou fazer o fundo rapidinho aqui. Vamos trabalhar com sépia, como a gente fez na uva. Tá? É simples, Elci, tá vendo? Então, e um efeito bonito. Gente. Você vai ver na hora que você estiver pintando. Porque é muito simples. Ainda, né? Pois é, mas nós vamos começar mesmo agora, dia 17. Ah, você vai começar as outras, né? A Elci me comprou todas as aulas, como tem algumas de vocês aí que comprou também. Mas estava de férias, curtindo uma praia. Né, Elci? É. Levei, mas não pintei, Rita. Ah, mas a gente, quando sai para descansar, tem que ser, né? Tem que ser descansar. Aqui nessa área vai ser bem intenso e para cá mais suave, como eu expliquei aquela hora. Eu não quero um fundo muito chapado, tá bom?
Eu acho que um fundo mais suave, ele dá leveza na pintura. Se a gente não souber fazer esse fundo, vamos subir mais um pouquinho. Aí. Aqui tem que ser sempre na horizontal. A gente nunca faz o fundo subindo ou descendo. Sempre na horizontal, para a gente conseguir o efeito que precisa. Vamos ter cuidado nessa hora aqui. Para a gente fazer a base da laranja. E aqui a gente pode puxar um pouquinho, já suavizando, sem tinta no pincel, só para esfumaçar, ó. Puxar um pouquinho aqui, porque senão eu fico toda torta. Pra gente apoiar aqui, ó. Bem certinho. Puxando pra cá. Puxando pra cá. Olha, aqui eu puxei pra lá, soltando. E aqui eu vou puxar pra cá. Da base pra fora. Ó. Consigo esse efeito que preciso só com sépia. Mas se vocês tiverem dificuldade, vocês podem fazer com siena primeiro. Na próxima eu vou explicar como eu faço com siena primeiro, para a gente conseguir um efeito mais suave ainda, tá bom? Vamos dar uma puxada aqui por causa do nível aqui, lembra que eu falei para vocês? Então nós vamos ter que subir um pouquinho mais aqui. Fiz isso. Puxo para fora, deixando aqui, na base da fruta, sempre mais intenso. Certo? Pronto. Tá mais ou menos no nível, não, vamos subir mais um pouquinho. Vamos ficar sempre atento nisso, tá? Nessa linha aqui. Aí sim. Sempre reto. Não deixe isso daqui nem vir para baixo. Sempre reto. Porque aqui é uma base, ou é no chão, ou é a mesa. Tem que ser reto. Não esqueçam disso. Bom. Tá aí. Agora, fazer o esfumaçado aqui, se tiver vontade, porque não tem necessidade. Agora, tem uma coisa que faz enriquecer muito o trabalho também, que eu vou fazer aqui rapidinho. Só para vocês verem como a gente pode enriquecer um trabalho com pouquíssima coisa, hein? Vou pegar o que combina com laranja. Um lilás ficaria bom, acho que um lilás. Eu vou pegar o violeta e vou trabalhar aqui
Olha, eu vou agora trabalhar um acabamento aqui e aqui, só para dar uma graça maior para esse arranjo. Para mim ele já está ótimo, mas para vocês entenderem o que a gente pode fazer para melhorar. Vamos pegar o violeta e eu vou aqui, ó, puxar aqui, como se ele estivesse por trás, e vou fazer uma manchadinha aqui. Isso, não preocupe em fazer muito certinho, porque isso daqui nós vamos fazer um efeito bonitinho aqui. Desse lado também. Isso daqui ajuda a dar leveza na pintura. Tem toda uma graça esse acabamento aqui. Vou puxar um pouquinho aqui. Aqui. Pode até vir um pouquinho pra cima do chão aqui, ó. Que a gente vai puxar umas florzinhas aqui, tá? Fiz isso de um lado, do outro, vamos acentuar um pouquinho aqui. Agora eu vou pegar o branco. Aquele pincel que eu expliquei como preparar, que eu falei que ele é muito bom. Aquele pincelzinho que eu ensinei naquelas dicas. Vamos pegar o branco, eu pego na mão, já expliquei para vocês que eu faço isso. E vamos fazer umas florzinhas aqui. De vez em quando vocês escutam um barulho doido aí, né, gente? É porque tem uma oficina mecânica aqui perto, que de vez em quando perturba o barulho. Mas eu acho que vocês estão prestando mais atenção na pintura, então não tem problema, né? Eu sei que o barulho fica muito intenso em algumas horas. De manhã dava para ouvir o passarinho, né? Vejam que é bem despretensioso, isso daqui não é hortênsia, isso aqui é aquelas florzinhas bobinha, miosote, sei lá que eles falam. Só sei que isso daqui ajuda a dar leveza pro acabamento da nossa pintura. Agora eu vou pegar o laranja, vou simular um miolinho. Em algumas partes só, não em todas. Do lado de cá também. Isso, agora eu vou pegar o filete. Com sépia. Sépia. Só para dar um toquezinho aqui no miolo. É uma coisa bem sutil.
E vamos diluir um pouquinho de tinta, que pode ser o sépia. Pra gente puxar uns galinhos aqui. Diluir um pouquinho, porque para trabalhar com filete eu já expliquei que a tinta tem que ser bem diluída. E vamos puxar aqui uns raminhos. Bem despretensioso. Pronto, tá pronta. E vou aproveitar a tinta que tá aqui diluída para eu fazer o que todas vocês têm que fazer também nos tecidos aí de vocês. A marca registrada da gente nos trabalhos que a gente faz. Eu sou a Rita Marinho, a bonitona. Minha filha morre de rir de mim. Fala que eu sou doida. Só um pouquinho. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Essa pode ser a primeira, a segunda ou a terceira aula, não sei. Já tenho 3 gravadas, falta mais uma pra gente fechar o mês. Mas eu vou uma a cada semana, porque eu vou dar risco extra para vocês. Como eu combinei, eu vou misturar uma uva com a laranja, o risco, eu vou mandar só o risco para vocês vão ter como trabalhar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de pintar.